todas as novas que vierem. E hoje mesmo estava ouvindo que a Assembleia quer que se cumpra a Constituição e também tornem públicas as varas que já existem. Mas isso eu acho difícil de acontecer, até pelo direito adquirido das pessoas que lá estão e que prestam bom serviço. Mas se você for ver a diferença da Justiça Federal para a Justiça do Estado, a estadual, ela é muito gritante. A Justiça Federal, que é pública, ela tem uma estrutura organizacional muito melhor do que a do Estado. Muitas vezes as pessoas que tocam essas varas não aplicam o seu dinheiro, na informática, por exemplo, né, que hoje ninguém vive sem ela, eles não têm investido nessa área o que é necessário. Mas propriamente na questão das outras duas varas, esse dia nós tivemos a visita da OAB e o prefeito até se comprometeu a acompanhá-la até Curitiba, com as outras entidades também, para reivindicar isso junto ao presidente do tribunal, porque não tem sentido. E o prejuízo, imagina você, se nós temos 3 varas e são mais 2, quase o dobro, né? Maringá acho que tem 5, 6 varas cíveis, com a mesma população que nós, um pouquinho a mais. Então o prejuízo para a população é muito grande, para os advogados e principalmente para a sociedade. Quem acaba pagando isso é a sociedade. Você entra com um processo e não tem, o cliente pergunta quantos anos vai demorar, se você for sincero, você não pode responder, porque não tem como. A justiça é muito lenta, é muito vagarosa. Aí se fala que alguém diga, não, mas não precisa de varas, precisa de juiz. Não, precisa da estrutura toda. Precisa de mais juízes e de mais varas, sim. E esse discurso de que só mais juiz seria o suficiente, ele é burro. O juiz precisa ter toda a estrutura para poder trabalhar. Senão não consegue, tá certo. Não consegue. Né? Então essa é uma reivindicação, é muito justa. É preciso dizer que não é uma reivindicação da OAB, é uma reivindicação da sociedade que está se fazendo representar pelas entidades organizadas. Tá certo, doutor Linares. Parece-me que tem um número aí de 30 mil processos acumulados em função dessas 2 varas únicas existentes, né? Cascavel, ela não teve muita sorte, teve problemas com algumas varas já, né? Juízes que às vezes são afastados, aí vem um substituto, mas nunca para, aquela coisa. E teve um rodízio muito grande há anos atrás de juízes. Isso aí, sempre quando acontece isso, prejudica o andamento dos processos. Então, mas agora me parece, eu acho que vindo para cá, se instalando as outras 2 varas cíveis... desafoga um pouco. Não é o suficiente. Porque isso seria o cálculo de 20 anos atrás. Quer dizer, hoje para ser suficiente, teria que instalar não 2, mas 5. Mas não adianta sonhar, né? Com o pé no chão, se instalar as 2 que já estão criadas, já seria um alívio, já seria assim, oportunizaria um andamento melhor dos processos. Certo. Lembrando então que essa briga não é apenas da OAB, mas de toda a sociedade cascavelense, né? Porque beneficia a coletividade. Doutor Antônio Linares Filho, muito obrigada por sua presença aqui conosco. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de esclarecer ou que eu tenha esquecido de comentar? Não, eu que agradeço a oportunidade, né? Vou estar sempre à disposição. Às vezes, me desculpe se eu falo muito, às vezes não te deixo perguntar mais. Não, você nem deu aquela... Aí, deu agora, a famosa risada, doutor Linares aqui. Mas eu quero dizer, quero lembrar, assim, para a sociedade, é uma coisa importante que eu sempre digo, por contribuinte de Cascavel. A Procuradoria, por disposição legal, nós temos em torno de 8 mil executivos fiscais. Mas que o executivo fiscal, ele encarece demais a dívida do contribuinte. Eu sou um que fico pesaroso, eu fico com pena mesmo do sujeito que tem dificuldade de pagar o imposto que custaria 300, 500 reais, depois de executado, isso dobra o valor, no mínimo dobra o valor. Então, dizer para o pessoal ir lá, procurar a prefeitura, procurar a procuradoria e tentar resolver, parcelar, negociar, fazer, não deixar executar, porque esse dinheiro... Infelizmente vai ter que ser pago, não é do município, não é dele, é uma questão que ele tem que pagar. São custas processuais, legais e tal, e encarece demais e dificulta a vida de todo mundo. Tá certo, fica aí a dica então do nosso procurador jurídico aqui de Cascavel. A gente vai para um breve intervalo comercial, agradeço a presença do Dr. Linares mais uma vez, e no segundo bloco a gente vem então com a presença do senhor Telmo Kutovitz, presidente da Associação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Oeste do Paraná. Não sai daí, eu volto daqui a pouquinho. Até já.